Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, tudo bem? Hoje é um dia muito especial, não é? É o dia da mamãe. E a tia Ruth vai contar uma história muito bonita para vocês sobre uma criança que teve duas mães. Mas antes nós vamos orar, tá bom? Vamos fechar os nossos olhinhos e orar para o Papai do Céu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada pelo dia de hoje. Agora abençoa essa história, abençoa essa palavra que a tia Ruth vai trazer para os nossos corações. Senhor, que nós possamos aprender e praticar. Em nome de Jesus, amém. A gente vai contar para vocês hoje uma história muito linda que está na palavra de Deus, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 2. Essa história é a história do nascimento de Moisés, crianças. Depois que vocês ouvirem a historinha, vocês peguem a Bíblia de vocês e leiam. Peça para a mamãe, para o seu irmão, para a sua irmã que saiba ler, para o papai, pede para ler para você, tá bom? Ou se você souber ler, você pega o livro de Êxodo, capítulo 2 e leia a história do nascimento de Moisés. Bom, a palavra de Deus, crianças, ela é viva. Então, mesmo que nós já ouvimos essa história várias vezes, a cada vez que nós lermos, Deus vai falar ao nosso coração de uma forma diferente, tá bom? Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva. Todo dia ela fala conosco de uma forma diferente, mesmo que seja numa história que nós já tenhamos ouvido muitas vezes, tá? Então a história que eu vou contar para vocês hoje é a história de uma mulher chamada Joquebede. Olha a Joquebede aqui. Joquebede, ela era uma mulher hebreia. Ela vivia junto com os hebreus no Egito. E nessa época, crianças, os hebreus haviam se tornado escravos no Egito. Então, ela era uma escrava de Faraó. Faraó, nessa época, era o rei. Este Faraó aqui, ele era muito mau e ele governava o Egito. E ele havia, crianças, percebido que o povo hebreu estava crescendo, se multiplicando. E ele falou com os seus conselheiros assim: olha, eu estou percebendo que o povo hebreu está crescendo, está se multiplicando. Precisamos fazer alguma coisa. Então, ele teve uma ideia, mas essa ideia não foi de Deus. Sabe por quê? A ideia que ele teve, crianças, foi de matar todos os bebês homens, meninos que nascessem naquela época. Olha que tristeza, não é verdade? As mamães que tinham seus filhinhos homens, elas não iam criar os seus filhos. Por quê? Porque o faraó havia dado uma lei, decretado uma lei, que os soldados poderiam ir pegar este bebê e matar. Eles afogavam no rio Nilo. Então, crianças, Joquebede, que estava grávida nesta época, eu tenho certeza que ela ficou muito preocupada mesmo. Mas chegou o dia dela dar à luz e ela precisou ter o filho dela. E quando ela viu o filho dela, crianças, ela viu que o filho dela era um bebê muito lindo. Era um bebê perfeito, lindo. E ela ficou com muita dó daquele bebê. Porque se os soldados descobrissem esse bebê, eles iriam matá-lo. Então, ela conseguiu esconder este bebê por 3 meses. Durante 3 meses, Joquebede escondeu o filho dela. Mas chegou um certo momento que ela não pôde mais escondê-lo, porque ele estava crescendo. Com certeza ele estava fazendo mais barulho, falando mais alto. Então ela teve uma grande ideia. Ela fez um cesto bem tampadinho, bem betonadinho, com piche. Ela betumou ele todinho para que não entrasse água, não entrava água nesse cesto. E ela pegou o bebezinho dela, pegou este bebê e colocou dentro do cesto. E fechou bem fechadinho o cesto. E ela falou para sua filha:
a sua filha que se chamava Miriam, falou: Miriam, você vai ficar observando este cesto, fica cuidando dele. E ela tampou o cesto e colocou o cesto no rio Nilo. Era um rio, é um rio muito grande que tem lá. E ela colocou o rio aqui. E Miriam, crianças, Miriam ficou cuidando do cesto. Ficou olhando para onde que o cesto ia, que o rio ia levar o cesto. Porque a correnteza, ela ia levar o cesto para algum lugar. Então ela foi acompanhando o cesto. E aí, crianças, olha aqui Miriam escondida, olha. Miriam ficou escondida atrás do matinho. E o cesto foi. O rio foi levando o cesto, até que o cesto ficou preso no mato, nas folhas do rio. E quem estava tomando banho naquele rio neste dia? Era a filha de Faraó, a princesa. Olha a princesa aqui, crianças. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Aí a princesa viu aquele cesto e pediu para a serva dela pegar o cesto e abri-lo. Quando ela abriu, ela viu aquele lindo bebê. Ela falou assim: com certeza este bebê ele é filho de algum hebreu, de alguma mulher hebreia. Aí ela amou aquela criança na mesma hora que ela viu. E Miriam, que era muito esperta, ela era uma irmã cuidadosa, na mesma hora Miriam já foi falar com a princesa. E ela falou assim: princesa, eu conheço uma mulher que pode cuidar do seu filho, né? Porque ela pode amamentar o seu filho, pode cuidar. E aí a princesa mandou Miriam ir lá chamar essa mulher. Olha só como Miriam foi esperta, crianças. Miriam foi correndo contar para sua mãe o que havia acontecido. E a mamãe de Miriam foi lá falar com a princesa. E então, crianças, algo muito bonito aconteceu. Porque o bebê voltou para os braços da mãe. O bebê voltou para os braços de Joquebede. Olha que linda essa história. Mas o que eu quero... E Joquebede, ela cuidou dessa criança, E quando ele já estava com 8 anos, ela então devolveu o filho, né, que era dela, mas que a filha de Faraó havia prometido cuidar, e ela devolveu ele para a princesa. E aí, quando ela devolveu o menino já grande para a princesa deu o nome para ele de Moisés, porque significa das águas eu encontrei, das águas ele foi tirado. Mas o que eu quero destacar aqui, crianças, é que Moisés teve duas mães. A mãe que o gerou e a mãe que cuidou dele, que o adotou. Quantas crianças nós temos hoje neste mundo que nós conhecemos, né, na escola, na igreja, que ela é adotada? Tem criança que ela é adotada. Então, crianças, Deus sempre prepara alguém para cuidar de nós. Ou pode ser a vovó, pode ser a tia, pode ser uma mãe de adoção, né? Que não é a mãe que você nasceu. Mas Deus sempre prepara. E você tem que honrar aquela mulher, honrar aquela pessoa que está cuidando de você. Moisés sempre foi um filho obediente. E eu quero destacar aqui na Bíblia para vocês os 10 mandamentos, crianças, que ele nos traz. Um dos mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, que diz assim, versículo 12: honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Olha só, é o único mandamento que tem um bônus, né? Ele traz um bônus para você. Se você honrar o seu pai e a sua mãe,
você vai ganhar o quê? Bênçãos de Deus. Vai ganhar dias prolongados, dias abençoados. Deus vai te honrar, crianças. Então, honre a sua mãe que Deus te deu. Mesmo que não seja a mãe de sangue, que seja uma mãe adotada, como Moisés teve, mas honre a sua mãe. Honre a sua avó, que Deus te deu para cuidar de você. Honre a sua mãe de sangue que te gerou. Obedeça, porque através da sua obediência, você será abençoado. Amém, crianças? Então eu quero desejar para todas as mamães um feliz Dia das Mães, que você tenha um dia abençoado e que todos os seus dias sejam abençoados, porque todos os dias, na verdade, é o dia da mamãe, não é? Então, crianças, Moisés ele cresceu, se tornou o salvador daquele povo, porque Deus usou ele grandemente para libertar o povo da escravidão, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima história.